42 anos praticamente. E lembro bem, estava conversando com ele agora no almoço, em 1975 eu estava no norte do país, plantei uma igreja em São Gabriel da Cachoeira, e falando com o pastor, não foi o pastor Alcibiades, mas foi com o pastor Muniz, o senhor conheceu, né? Pastor Muniz, ele me falou, disse, passou aqui um missionário com a sua família, sem a ajuda de igreja nenhuma, sem nada, mas a vocação missionária era tão forte que ele resolveu largar tudo para ir para o missionário. E depois vim saber que era ele. Nenhuma igreja, a não ser o pastor Cícero Canuto, salvo engano, deixou um compromisso, parece de 100 cruzeiros, um negócio assim, pequeno, não dava, não é verdade? Exatamente. E ele enfrentou, irmãos, e hoje, para a glória de Deus, é uma das maiores igrejas da obra missionária da Assembleia de Deus que nós temos no mundo, ali em Cúcuta. Glórias a Deus. E sempre receber o pastor José Santira é uma alegria aqui na nossa capital. Vamos fazer uma oração, logo após a oração, o pastor Santira estará ministrando a palavra de Deus para nós. Glórias a Jesus. Vamos convidar, pastor, deixa eu fazer a oração. Pai, na tua presença estamos e temos te louvado, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós pedimos também, Senhor, continua falando conosco nessa tarde. Usa o teu servo, pastor Satiro, para falar aos nossos corações. Que não seja ele, mas o Senhor falando através do teu filho para o teu povo neste lugar. Ajuda o teu servo, lembra ele das coisas que o Senhor deseja falar e que ele seja uma bênção nesta tarde, como foi pela manhã. Nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. É bom voltar a Natal. Está o pastor Martins, com a sua equipe de ministério, pastores, obreiros do Senhor. Tenho boa lembrança dos dias que passei por aqui faz alguns anos. E voltando hoje, parabenizando a todos por tomar o seu tempo da maneira como está sendo distribuído, não só na igreja central, senão também nas congregações, com temas tão específicos. Eu já participei na parte da manhã, numa palestra onde as pessoas presentes estão ocupadas no atendimento dos novos convertidos. E ali deixamos uma palavra onde foquei 4 fundamentos para quem quer ganhar almas para Cristo, ou a igreja é focada em ganhar almas: o poder, a evangelização, o discipulado e a compaixão. Se esses 4 estão presentes, não só somos capazes de ganhar, senão que podemos discipular e certamente vamos por uma plataforma para sustentar aquelas pessoas que se convertem, porque a compaixão ela marca a diferença. E assim vi que em cada lugar o trabalho, as palestras vão dirigidas segundo a necessidade da igreja. Parabéns, pastor, dessa forma. Hoje, com vocês, me estão pedindo que fale sobre os tempos, discernir os tempos e o ID de Jesus. E a proposta que eu trago para quem gosta de fazer esboço, porque a minha mensagem não está na apostila, né? Estou na Vamos falar sobre designação divina em tempo profético. Designação divina em tempo profético. Por que designação? E por que divina? A Bíblia mostra que a origem da salvação se dará em Deus. A execução do plano da salvação
é com Jesus. E a administração da igreja no tempo da graça, que é o tempo da salvação, corresponde ao Espírito Santo. Se que o Pai origina um plano, o Filho executa, o Espírito Santo administra. No caso, que eu estou tomando a palavra designar, é o mesmo processo, só que agora entramos nós a ser parte desta designação que o nosso Deus nos faz. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, tomando o versículo 1, e logo nós podemos passar para o versículo 15 e o versículo 16, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai que o ressuscitou dos mortos. Nessa leitura é uma apresentação do apóstolo para a igreja. E quando ele apresenta, ele quer exaltar o sobrenatural. E ele mostra que o que aconteceu com ele não é por homem, não é por uma decisão humana. Ele diz, mas por Jesus Cristo. E eu penso que a dizer que por Jesus Cristo é suficiente. Porém, na mente dele, não. Ele inclui e por Deus Pai. E também inclui que é Deus o Pai quem ressuscita o seu Filho dentre os mortos. Por que tem que dizer dessa maneira? Porque a garantia do apostolado estava exatamente em que o Filho que executa o plano de salvação, morrendo na cruz, sepultado, não ficou na sepultura, senão que ressuscitou. E se ele ressuscitou, porque o Pai o ressuscita, o apostolado é válido. E o que ele vai fazer, o que ele vai executar com a designação feita, ela tem o respaldo do Pai que origina o plano, do Filho que executa e do Espírito Santo quem o administra. No versículo 15, eu posso falar mais? Pode ser mais. Bem, o versículo 15 e 16, eu gostaria que me acompanhasse na leitura. Eu sei que todos aqui são pastores, são obreiros, e é um texto muito conhecido. Porém, alguma coisa que a gente lendo não vê. E de repente, o Espírito Santo quer que a gente veja. Exemplo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O que é que ele quer fazer saber à igreja ou aos Gálatas? Que foi Deus quem o designou. E esta designação se dá em tempo de inconsciência. Ele não tem idade. É mais, ele nem sequer está no mundo como os demais, com o corpo separado. Ele está no ventre. Ele é um feto. É um embrião. E agora ele recebe de Deus uma informação que, estando ali, o Senhor Deus o separou. O Senhor Deus o chamou. O Senhor Deus o designou.
uma tarefa tão grande como a que depois ele tinha que executar. No verso 16: revelará seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Essa expressão aqui, revelar o seu filho em mim, não disse a mim. Em mim, não disse a mim. E eu faço pausa intencionalmente, porque eu quero provocar, assim como a minha mente está sendo provocada, a pensar qual é a diferença em que o Filho seja revelado a mim e que o Filho seja revelado em mim. Qual é a diferença? Na primeira, a mim, ele recebeu no caminho de Damasco. E nesta revelação ele viu uma luz. Nesta revelação ele ouviu uma voz. E nesta revelação ele foi conduzido a um outro, que é Ananias, que trabalha com ele para introduzi-lo no seio da igreja e ser reconhecido como um discípulo. E ele disse: quando eu vivi essa experiência, eu me apartei e estive a sós. Mas agora chegou a segunda fase. Você já conhece a ele? Agora permita que ele seja revelado em você. Eu disse: seja revelado em você. Que equivale a isso. Se ele caminha, Cristo caminha. Se ele fala, Cristo está falando. Se ele atua, Cristo está atuando. Se ele olha, Cristo está olhando. Se ele ouve, Cristo está ouvindo. E eu percebo, andando pelo mundo, atendendo a igreja do Senhor de maneira universal, que uma grande parte dos que formamos parte do ministério ficamos no primeiro, querendo saber mais dele. Eu disse: querendo saber mais dele. E pouco interesse de saber, de querer revelar a ele. E quando a gente quer saber mais dele, não é mal. Só que aqui, na medida que a gente avança querendo saber mais dele, sem revelar ele, então nos transformamos em baú, em caixas fortes, não é? Porque todo conhecimento fica em nós, com um grande perigo de que, em vez de nos ajudar, possa prejudicar-nos, como responsável de um conhecimento que devia ser revelado e não foi. E então a pessoa será culpada de todo conhecimento que recebeu e não foi capaz de revelá-lo ou de revelá-lo a outros. Obrigado pelo entusiasmo. Como é uma palestra, você
tenham paciência comigo. Eu sei que agora é a hora pesada, né? Mas eu vou mexer com vocês para que ele me responda, tá bom, menina? Senão eu desço lá e toco suas costas. Outro dia encontrei uma pessoa que por tempo ficamos sem ver-nos, um bom obreiro do Senhor. E na conversa com ele estava bem eufórico, porque tinha ido fazer uma especialização em teologia e foi exitoso, foi graduado em doutor, como doutor em divinidade. Eu creio que é o mais alto que há. E quando ele falou para mim, eu aplaudi e disse: então está pronto para lavar os pés dos seus irmãos? Porque quem chega nesse nível aí se curva, não é? E lava os pés dos seus irmãos. Então ele foi sincero comigo e disse: não estudei para isso. E eu disse que também o parabenizava pela sua sinceridade. Escute. Se nós chegássemos a conhecer tudo dele e não podemos revelar nada dele, fracassamos. Porque a grandeza de aprender dele é poder ensinar, é poder revelar. Então aquela palavra extraordinária de Paulo disse à igreja: eu digo a vocês, sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo. A grandeza do ministério não está nos diplomas, não está no êxito que possamos ter pela mídia. A grandeza do ministério está quando o pessoal que está conosco diga: ele assim parece a Jesus. Isso é o que Paulo está definindo. Então essa designação divina em termos proféticos, não há havido outro tempo que mereça tanto cuidado enquanto ao profético como agora. Eu só gostaria de lembrar que as 3 palavras de Jesus que foram proféticas, são proféticas e está em cumprimento. A primeira: por multiplicar-se a maldade, o amor de muitos. Eu pergunto: você está vivendo isso? Você vê isso na sua cidade, no seu contexto social? Todos os dias. Não é aqui, senão que é em qualquer lugar do mundo. Segundo, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será nos dias da vida do Filho do Homem. Eu pergunto: se parece em alguma coisa que nós vivemos hoje com Sodoma e Gomorra? Então nós estamos em pleno cumprimento. Terceiro, e este Evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. O pastor falou faz um momento da internet, que é um perigo para uns, se usa mal, e tremendamente expansivo se usamos bem. O culto hoje nas igrejas, que são filmados e logo são postos na internet por qualquer via, YouTube, Vimeo e outros, corre
O pessoal que me ajuda na igreja me dão dados e diz: pastor, o culto de hoje, da hora, foi acompanhado por tantas mil pessoas. E até sabe aonde estão essas pessoas. E eu digo: o que é que eu tenho que ver com essas pessoas? Lá da Alemanha, lá da Rússia, lá do Japão, lá da China, lá da Indonésia, lá da África. O que é que eu tenho que ver com isso? Pessoas que eu não conheço, não sei nem quem é, mas eles estão assistindo o culto, estão participando da reunião, ou depois estão tomando as imagens gravadas e estão vendo. Eu creio, como nunca antes o Evangelho está correndo. Eu disse: o Evangelho está correndo. E em qualquer momento nós teremos uma grande surpresa. Eu disse: teremos uma grande surpresa. O dia e a hora ninguém sabe, mas que as condições no meio da comunicação se está dando para que ninguém fique sem ouvir falar de Jesus. E continuo com uma informação mais. Eu estou na Colômbia, temos ali, como o pastor falou, um excelente resultado, só para a glória do Senhor. Do ano 75, mês de abril, 28 de abril, que comecei a pregar nas ruas de Cúcuta e ganhar alma, ao último batismo, que faz um mês, nós ganhamos, discipulamos e batizamos 96 mil pessoas. Que valeu a pena cruzar a selva, valeu a pena crer no Senhor, valeu a pena confiar que Ele ia cumprir as suas promessas. Mas não foi só isso. Dali o Senhor me levanta para ir à Ásia, e desde o ano 96 eu estou trabalhando no Himalaia, Butão, como centro da missão. E esse trabalho, que já faz 20 anos, com idiomas diferentes, Butão tem o seu idioma, que é o Songa, e também tem outro idioma interno, nepalês, o tibetano e o lepcha. E nesses 4 idiomas, que eu nunca pensei na vida de falar, mas agora tenho incorporado em mim. Se eu não aprendi bem a falar o espanhol, como é que eu vou aprender a falar o Songa? Que precisa 12 anos de estudo para poder entender. Eu não sei como é que o Senhor faz. E Ele permite que eu caísse, ou achasse graça dentro daquele povo. E Eles me recebem como se eu fosse deles. E eu recebo a eles como se fosse parte de mim. E nesses 20 anos, nessa distância, eu posso chegar lá através dos meios de transporte que há. Eu posso chegar lá hoje, dirijo um culto, prego por via internet, com diferença de 12 horas em fuso horário, quando para mim está amanhecendo, para eles está anoitecendo. Mas não importa, nós estamos unidos nos cultos. Mas nesse período já nasceu 36 igrejas. Numa cultura 100% budista, na outra misturada com o hinduísmo e também com um pouco de muçulmano. E essas barreiras não podem impedir o poder do Evangelho. É maravilhoso ver
ter surpresa a qualquer momento. Nós estamos podendo ter surpresa a qualquer momento. Essa designação divina em tempo profético, que você e eu agora somos responsáveis, a nossa tarefa, ela precisa ser feita. Por isso que ela precisa ser feita. Quando entendemos que somos designados por Deus, vai aparecer 4 ativações. Anote. Vou citar sem fazer comentário, porque senão ficaremos presos aqui. Primeiro, se ativa a obediência. O que é que se ativa? A obediência. Segundo, se ativa a generosidade. Terceiro, se ativa a capacidade de administração. E quarto, se ativa o governo delegado. Eu volto para ampliar um pouquinho sobre a obediência. Falando de Paulo, quando Paulo teve aquela visão no caminho de Damasco, mesmo rebelde como ele era, questionando tudo como ele fazia, a partir daquele momento passou a ser uma pessoa obediente. A pergunta foi: Senhor, o que queres que eu faça? Se ativa a obediência. E eu entendo que a obediência ela tem prêmios. E os 2 primeiros prêmios da obediência é determinar o futuro do obediente. O segundo prêmio da obediência é dar forma ao futuro do obediente. No primeiro, determinação. Quer dizer, o obediente vai ter certeza que para ele há um futuro. E um futuro que está marcado por Deus. Não é uma invenção dele. Não é fruto de um desejo, de uma proposta, de um desenho humano. Senão que é a certeza de que Deus definiu para ele o seu futuro. E quando uma pessoa sente que o seu futuro está determinado por Deus, ele não faz negócio. Ele não vai mudar o que está determinado. Porque a designação é parte dele. Eu conto uma experiência que eu sofri. Chego na Colômbia no ano 75. No ano 83, já tinha passado 8 anos. Estávamos na fase inicial do projeto. Porém, foram 8 anos de muita prova. Por todos os lados. Eu emagreci tanto que a minha, como é que chama a roupa quando a gente... Mas não é uma medida, né? Como é que chama? A cintura era 28. Eu tenho uma foto que eu tenho dó de mim. Quando eu olho aquela foto, eu tenho uma pobrezinha dele. Foi assim, reduzindo.